dia, boa tarde para você da minha cidade, Guapimirim, Rio de Janeiro. A Bíblia diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. E nesse momento eu quero convidar você que se junte a mim para adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém? Situações nesta vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou um vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Olha, entrega o teu caminho ao Senhor, diz a Bíblia. Confia nele e o mais ele fará. A minha graça te basta, certa vez disse o Senhor, porque a graça dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou um vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Olha, certa vez o Senhor Jesus disse: todo aquele que meu Pai me dá virá a mim. Por que o Senhor Jesus disse isso? Ele disse isso porque é impossível a nós, sem a ajuda de Deus, assumir compromisso com Jesus. É impossível para cada um de nós, sem a ajuda de Deus, nos arrependermos dos nossos pecados. Sabe por quê? A gente tem autodefesa. Se eu disser para qualquer um de vocês assim: você é malvado, com certeza você vai se ofender comigo. Você vai falar: eu não sou malvado, eu não faço mal para ninguém, eu trabalho, eu honro meus pais, eu respeito minha família, eu não tenho inimigo. Como é que você diz que eu sou malvado? Eu digo que sim, nós somos malvados de acordo com o padrão exigido por Deus para que a gente seja aceito.
Olha, Deus é santo e Ele não tolera pecado. A Bíblia diz que não há nele treva alguma. Não existe nenhum tipo de imoralidade, iniquidade, mentira, falsidade, hipocrisia em Deus. E a gente não consegue alcançar esse padrão exigido pela santidade de Deus para sermos aceitos por Ele. Nós nascemos, todos quando nascemos carnais e pecadores. Você pega uma criança de 3 anos de idade, um filho seu, um sobrinho, por exemplo, digamos que eu tenha um filho com 3 anos de idade. E lá na minha casa tem uma parede que eu acabei de fazer uma pintura, e essa criança, por estar começando a ir à escola, à creche, ela está aprendendo a desenhar, a fazer seus primeiros rabiscos, e de repente aquela criança olha para aquela parede branquinha e vê uma grande tela de artista, e ela vai lá e faz a sua arte, rabisca a parede todinha. E de repente eu chego, a parede está toda rabiscada, e a minha reação vai ser de susto. Eu vou falar assim: quem foi que rabiscou a parede? A criança automaticamente vai dizer: não fui eu. Autopreservação, sabe por quê? Se ela disser que foi ela, pela nossa reação de susto, ela está imaginando que a gente vai brigar com ela. Então, para ela não receber a bronca do papai e da mamãe, ela mente. Autopreservação, autodefesa. Então, ninguém falou para a criança: olha, quando você se sentir ameaçado, você fala uma mentira, que não tem problema não. Não, isso já está na nossa natureza. Ninguém ensinou a criança a pecar. Mentir é pecado. A gente sabe disso. E a criança com 3 anos de idade, sem ninguém falar para ela: você pode mentir para se preservar, ela mente pela própria natureza dela. Fazer malcriação, até o bebê de 1 ano faz. É muito engraçado. A mamãe quer que ele fique com a mamadeira, ele não quer a mamadeira, ele cospe o mingau todo para fora. A mamãe quer que ele fique deitado, ele quer balançar as perninhas para cima. Isso está na nossa natureza. A gente não consegue evitar o pecado. A gente não consegue. E parece que quanto mais velho a gente vai ficando pior. Porque quando a gente é criança, se a gente ficar com raiva de alguém, a gente faz bico, a gente chora, a gente esperneia. Mas quando a gente é adulto, a gente planeja se vingar. Como é que eu vou fazer para dar um prejuízo nesse camarada? Como é que eu vou fazer para tirar o meu prejuízo? Essa história não vai ficar assim não. Ô Marcelo. E a gente tem tanta maldade no nosso coração que, se a raiva que a gente tiver for muito grande, a gente é capaz até de matar a pessoa. Tá? Muitos homicídios aconteceram no ambiente da própria família. Ninguém era bandido não precisa ser bandido para chegar ao extremo da maldade não. No próprio seio da família, a briga foi tomando proporção, um vai estar com um negócio na cabeça do outro e pum, já era. Então, por mais que a gente se ache bonzinhos, nós temos a capacidade de praticar o mal, está na nossa natureza. De acordo com a necessidade, a gente vai falar mentira, a gente vai ser desonesto para levar vantagem. Eu tenho medo de algumas situações que possam acontecer na minha vida por conta disso. Até na oração do Pai Nosso, Jesus ensinando os discípulos a orar, ele diz assim: peçam para Deus, não nos deixe cair em tentação. Se você conhece a oração do Pai Nosso, se você já orou a oração do Pai Nosso, você sabe que você teve que pedir para Deus te ajudar para você não cair em tentação. Sabe por quê? Sem a ajuda de Deus, nós vamos perder muitas vezes para o pecado e para a tentação. Por causa da nossa carne, que a Bíblia diz que luta contra o nosso espírito. Ainda que a gente, no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento, a gente goste de Deus, ainda que a gente tenha muita fé, quando eu falo assim, pregando, por exemplo, você quer aceitar Jesus agora? Você vai falar assim: eu não estou pronto não, deixa para outra hora.
Por que você não está pronto? Por causa da carne que luta contra o Espírito. O teu coração sabe que o certo é aceitar Jesus. A tua mente sabe que o certo é aceitar Jesus, é se arrepender dos pecados. Mas a tua carne não vai deixar. A tentação é muito forte. O pecado é muito forte. Então Jesus fala assim: todo aquele que meu Pai me dá, ou seja, é Ele que envia o Espírito Santo e toca no meu coração, no seu coração. Todo aquele que meu Pai me dá, vem a mim. Então, quando o Espírito Santo toca no nosso coração, aí Deus nos ajuda. E o Espírito Santo nos conduz ao arrependimento. E tudo aquilo que a gente achava que a gente não conseguia abrir mão, que era tão importante para a gente, a quarentena mostrou aí que a gente consegue viver sem um monte de coisas, né? A gente achava que tinha que passear, final de semana tinha que ir a baile, a festa. A quarentena provou, você consegue passar vários finais de semana sem baile e sem festa. Ah, mas eu tenho que ir na boate, no barzinho, sentar na roda dos amigos. A quarentena provou que dá para viver sem a rodinha, sem a bebida, sem o aperitivo. Ah, mas eu tenho que ir ao shopping toda semana, eu tenho que ir às compras, eu tenho que fazer churrasco com os amigos. A quarentena mostrou que dá até para viver sem ir na igreja, que até as igrejas fecharam. Mas não dá para viver sem Jesus. Eita, agora peguei pesado, hein? Marcelo? Como é que dá para viver sem ir à igreja e não dá para viver sem Jesus? Eu vou explicar. Na Bíblia, João, o Evangelho de João, no Novo Testamento, capítulo 4, Jesus conversa com uma mulher chamada de Samaritana. Ela era de uma cidade chamada Samaria, não falo o nome dela, mas a gente chama de Samaritana. Em determinado momento da conversa, Samaria era uma província em cima de uma montanha, uma cidade igual Teresópolis, nossa cidade vizinha aqui, em cima da montanha. Jerusalém era outra cidade edificada sobre outra montanha, era outra cidade alta. E a mulher conversando com Jesus, chega em determinado momento da conversa, ela fala assim: nossos pais, meus antepassados, meus avós, meus pais, meus bisavós, a minha família toda sempre foi religiosa. Adoravam aqui, nesse monte, em Samaria. Mas vocês, o povo de Jesus, os judeus, dizem que é em Jerusalém, lá na outra cidade, no outro monte, o lugar onde se deve adorar. Quem está certo? Os meus antepassados que adoravam aqui, a gente sempre foi dessa religião, a gente sempre foi dessa crença? Ou vocês que dizem que a religião certa está lá? Jesus falou assim: mulher, vai chegar uma hora, e essa hora é agora, já chegou, em que nem nesse monte e nem lá em Jerusalém nós vamos adorar ao Pai. Sabe por quê? Porque Deus é Espírito. E o importante é que aqueles que adorem a Deus, o adorem em espírito e em verdade. O que significa isso? Com certeza você já conheceu gente, já deve ter ouvido falar de pessoas, ou já falou de alguém assim: para ser crente igual fulano, eu prefiro nem ser. Por quê? Porque ele só é crente dentro da igreja. Quando sai, ele se comporta mal. Quando Jesus fala em espírito e em verdade, ele está dizendo: você não vai ser crente só dentro da igreja, não. Por isso que eu disse, a quarentena mostrou que a gente consegue viver até sem igreja. Porque a gente não é crente só na hora do culto. A gente não abre a Bíblia só na hora da leitura que o pastor fala: abre aí no Evangelho de Mateus. E a gente fica procurando de tanto que não pega na Bíblia, não sabe nem onde fica. A gente faz até piada com isso. Quem não achou, fala misericórdia, porque o pessoal leva um tempão para achar um livro da Bíblia por falta de intimidade com a palavra de Deus. E Jesus fala: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Yes! Aí é mole do falso profeta botar a gente no bolso. Aí é mole do anticristo falar pra gente virar ateu. Quanta meninada jovem aí que nunca abriu a Bíblia para conhecer a vontade de Deus para a sua vida, chega no segundo grau, chega na faculdade, pega um professor aí que fica falando mal de Deus, do Evangelho, e ele vira e fala assim: meu professor está certo, Deus está errado. Deus não existe. Ele
nunca abriu. Então Jesus fala, ó, o povo é destruído. Vocês erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. No Antigo Testamento o profeta disse, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. E Jesus fala, qualquer que meu Pai me der, qualquer que for tocado pelo Espírito Santo, vai vir a mim. Sem o toque do Espírito Santo, você não consegue aceitar Jesus. Mas é Deus que toca em mim e em você. E quando Ele toca, a gente fala, meu irmão, abro mão de tudo para assumir compromisso com Jesus na minha vida. Vou aceitar e vou andar com Jesus agora para sempre. Porque sem a ajuda de Deus, a nossa natureza carnal e pecaminosa vai dominar a nossa vida. Mas com a ajuda do Espírito Santo, Ele vai gerar em nós o novo nascimento, que Jesus disse para um homem chamado Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3. Se você não nascer de novo, você não vai herdar o reino de Deus. Se você não experimentar o toque do Espírito Santo para se tornar uma nova criatura, você não vai herdar a vida eterna. Então, nós precisamos da ajuda do Senhor para assumir compromisso com Cristo. Em determinado momento na Bíblia, o apóstolo Paulo escreve assim, não extingueis o Espírito. Extinguir significa apagar. Sabe como que a gente apaga a presença do Espírito Santo em nossas vidas? Buscando as coisas que nos interessam, buscando pecados, buscando a nossa própria vontade acima da vontade de Deus. E a gente apresentando currículo para Deus, a gente adora apresentar currículo. Olha, eu tenho muita fé em Deus, olha, eu faço isso, eu ajudo a pessoa que está pobre e necessitada, eu estendo a mão para aquele que está assim, eu ajudo, visito o doente. A gente adora apresentar currículo para Deus, como se Deus olhasse para você e falasse assim, caramba, estou em dívida com você. Você fez tanta coisa boa que eu estou te devendo. Eu vou te pagar. Não, Deus não deve nada para a gente. Certa vez o Senhor Jesus disse assim, quando vocês fizerem essas coisas assim, vocês devem falar assim, nós somos servos inúteis, porque a gente só fez a nossa obrigação. Não fizemos mais do que a nossa obrigação. A pessoa acha que por fazer o bem para as pessoas, Deus está em dívida com ela. Negativo. Fazer o bem para as pessoas é obrigação de todo ser humano. Tá? Eu ser educado, eu ser um bom chefe de família, eu ser trabalhador, isso é obrigação minha. Isso não faz nada, não tem mérito nenhum nisso. Se eu tenho um emprego, o cara confiou de me dar um emprego, eu tenho que ser um bom funcionário. Aí eu vou dizer, eu sou um bom funcionário, eu sou um bom trabalhador, Deus tem dívida comigo, eu vou entrar no céu. Não vai. O nosso padrão de bondade, de justiça, não alcança o padrão exigido por Deus. O único meio que a gente tem de ser aceito diante de Deus é pela fé única e exclusivamente de uma pessoa, Jesus, aquele que se entregou pelos nossos pecados. Ele tem poder para nos perdoar, nos tornar aceitos diante de Deus. Ele tem poder para nos dar a vida eterna. Ele podia exigir, olha, eu paguei o preço pela sua vida, você me pertence, agora você tem que me servir. Ele não faz isso na marra, mas ele não faz. Ele tinha todo o direito de exigir que a gente obedecesse a palavra dele, que a gente o servisse, mas ele não exige. A Bíblia diz assim, pela graça de Deus, vocês são salvos. Graça é um presente que eu e você não fizemos nada para merecer, e Deus nos oferece a si mesmo. E o maior presente que Deus nos oferece se chama Jesus. Com Jesus em nossas vidas, voluntariamente aceito, nós vamos estar na eternidade com Deus. Nós vamos estar na glória quando terminar a nossa vida neste mundo. Agora, se a gente não aceitar a Jesus, como é que a gente vai explicar para Deus quando terminar a nossa vida aqui, ou quando Jesus voltar,
Como é que a gente vai explicar para Deus? Deus, eu quero morar contigo aí na tua glória. Eu quero morar na eternidade contigo. E Deus vai te perguntar, e você aceitou o sacrifício do meu filho por você? E você vai falar, ainda achei que não estava na hora, eu não estava preparado. A Bíblia diz assim, como escaparemos nós se não dermos importância a essa tão grande salvação? Quero dizer para você que fé sem aceitar Jesus não adianta de nada. A Bíblia diz que a fé sem ser colocada em prática, sem atitude, não presta para nada. Então, se você, no final da sua vida, se em algum momento da sua vida você já pensou em passar a eternidade com Deus na sua glória, você precisa se decidir por Jesus agora mesmo. A Bíblia inclusive diz assim, se hoje, não amanhã, não depois, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração. Aceite a Jesus agora mesmo, arrependa-se dos seus pecados e volte correndo para Deus. Confia nele e o mais ele fará. Se tem algum de vocês que me ouviu aqui e foi tocado pelo Espírito Santo e está disposto a assumir um compromisso com Jesus, agora mesmo, eu vou pedir que você discretamente ponha a mão no seu coração. Eu vou convidar aqui a minha esposa Márcia para vir orar. E a Márcia vai estar dirigindo essa oração de entrega ao Senhor, para você que quer voltar para o Evangelho e você que quer aceitar Jesus. Tá bom, Márcia? Eu vou pedir primeiro um bom dia, uma boa tarde, e vou pedir para você que deseja ter um encontro hoje com Deus, depois de ouvir essa palavra, se você deseja que o Senhor Jesus venha fazer morada em sua vida, se você quer realmente ter uma vida transformada em Jesus, eu vou pedir para que você coloque a mão em seu coração, coloque o seu pensamento em Deus. E agora, nesse momento, fale com o Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu venho entregar a minha vida a Ti, te pedindo perdão pelos meus pecados. Eu reconheço que sou um pecador e que necessito de Ti. E quero que o Senhor seja o meu Salvador e Senhor. Transforma a minha vida. Eu me arrependo de tudo que eu pensei, que eu falei, que eu fiz, que deixou o seu coração triste, que foi contra a sua vontade. Tenha misericórdia de mim. Transforma a minha vida. Lava o meu coração com o seu sangue. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém.